queridos amigos, as nossas boas-vindas e que nós possamos bem aproveitar esses momentos de atendimento espiritual, de amparo que nós vamos receber na Casa Espírita. O dicionário nos fala que êxito é consequência feliz, é resultado bom, é sucesso e é celebridade. Todos nós almejamos o êxito. Êxito na vida, êxito nos nossos relacionamentos, êxito nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios. Todos nós, a maioria, busca o êxito, o sucesso, esse resultado bom, essa consequência feliz para as suas escolhas, para as suas ações, para as suas atitudes, enfim. Alguns não. Alguns porque não confiam, porque acham que não merecem, ou porque já desistiram de tentar e acomodam-se à sua situação. Mas o natural no ser humano é ir em busca, é buscar a felicidade, consequências felizes, boas, agradáveis para as suas ações, para tudo que nós fazemos. Essa é a nossa busca, viver bem, viver felizes. Tinha um homem que tinha 38 anos, tinha esposa, tinha um filho, mas ele não tinha movimento das pernas em consequência de um acidente, então se locomovia com uma cadeira de rodas. E também seu corpo, em especial o seu rosto, era cheio de cicatrizes. Cicatrizes que lhe deixavam com uma aparência assustadora. Nos locais onde ele circulava, transitava, as pessoas ficavam, algumas assustadas, outras impressionadas, e algumas até demonstravam uma certa repulsa por aquela aparência tão feia nas nossas palavras. Se nós olhássemos para essa situação com esses nossos olhos limitados, materiais, a gente diria que é uma pessoa sem êxito. Quem sabe alguns culpariam inclusive Deus por essa situação, por esse esquecimento da providência divina com relação a esse filho. E o seu filho desse senhor, Rodolfo, tinha vergonha do pai. Não saía com o pai, não permitia que o pai fosse nas apresentações, nas reuniões da escola, não queria que ele participasse da sua vida. E quando o pai saía, ele evitava de sair junto com ele, por toda essa situação complicada. Rodolfo era um jovem e era bem aplicado na escola, se relacionava bem com os colegas nunca eram convidados para ir à sua casa por essa situação. Mas um dia Rodolfo adoeceu, teve um resfriado, uma gripe muito forte, não pôde ir à escola. E os colegas, preocupados, e também porque a professora havia dado um trabalho que tinha um prazo para ser entregue no outro dia. Então, eles se preocuparam com o colega, com quem se davam muito bem, e foram até a casa. Quando entraram, levaram um choque ao ver aquela figura e perceberam ser o pai do rapaz. Mas o senhor, ele era muito simpático e disse para eles, percebendo na fisionomia aquele impacto negativo que a sua figura causava, disse: não se preocupem, eu sei que eu sou muito bonitão. E deixou os rapazes à vontade. Ele era muito doce, muito querido, muito tranquilo. Os meninos foram fazer o trabalho. Rodolfo estava todo envergonhado com a situação, mas
teve que aceitar aquela contingência. O pai acabou ajudando no trabalho e os meninos perceberam que era uma pessoa muito querida, muito amável, muito enriquecedora a presença. E depois que terminaram o trabalho, um dos jovens perguntou por que ele estava naquela situação, o que tinha acontecido. Nós sabemos que as crianças e os jovens normalmente são bem transparentes, sinceros e acabam perguntando aquilo que eles querem saber. E Rodolfo ficou assustado, porque ele não sabia qual a resposta. Porque ele não sabia o porquê daquela situação. Sempre que ele perguntava, os pais acabavam desconversando, dizendo apenas que o pai tinha sofrido um acidente e nunca contaram a verdade ao filho. E naquele momento, aquela pergunta de um colega e toda uma situação até constrangedora. E o pai, então, resolveu contar. Quando o Rodolfo era bebê, nós fomos fazer uma viagem. Fomos no Hotel Fazenda, eu, a mãe, ele e a babá, que ajudava nos cuidados. Foram momentos muito agradáveis. Um dia, eu e a mãe dele fomos dar um passeio. Rodolfo ficou dormindo no hotel sob os cuidados da babá. Quando retornamos, o hotel estava pegando fogo. Vimos os bombeiros, toda aquela situação de ajuda, de desespero, e eu, sabendo que o meu filho estava preso, porque não havia saído, entrei para dentro do hotel, mesmo tendo sido advertido pelos bombeiros e pelo pessoal que estava prestando lá o atendimento que não deveria, entrei, porque eu sabia que o meu filho estava lá. E consegui pegá-lo. Quando saí para fora, alcancei o meu bebê para os bombeiros, uma viga que sustentava uma das paredes caiu, atingindo-me a coluna. Eu caí. E o resultado, vocês estão vendo. A tetraplegia, as cicatrizes fruto da queimadura. Mas eu não poderia ficar tranquilo sem salvar a vida do meu filho. Nunca contamos ao Rodolfo essa história, a fim de que ele não crescesse se culpando pela minha situação. Mas agora que ele sabe que o pai o ama e que faria e faz tudo por ele. É uma história de êxito. E o nome da história é Um Herói numa Cadeira de Rodas. Talvez para alguns foi um insucesso no sentido das consequências, dos resultados infelizes da tetraplegia, das cicatrizes, da limitação. Mas qual será a visão espiritual dessa situação e das nossas situações? Das situações da nossa vida que muitas vezes nós interpretamos como fracasso, insucesso, expiação. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, nesse livro que já foi anunciado, que por um lado infelizmente está com a edição esgotada, mas em breve ela será novamente editada. E por outro lado, felizmente, porque isso é sinal de que as pessoas estão lendo o livro, que é muito rico. Ela traz abordagem sobre o que é o êxito. Na introdução do livro, que tem esse título, Diretrizes para o Êxito, ela vai fazer uma leitura sobre a situação atual que nós estamos vivendo. E ela fala dos conflitos que o ser humano está vivendo, que tornam a criatura humana muitas vezes superficial, egoísta,
preocupada com os gozos da matéria e entrando por caminhos de desvarios em várias áreas, na situação do uso da sexualidade, da busca do prazer exorbitante, do sucesso pelo sucesso, as paixões afligentes que só causam mal-estar, que desestruturam cada vez mais as criaturas, o culto ao corpo, ao endeusamento pessoal. Ela faz uma leitura profunda e, ao mesmo tempo, firme da situação que nós vivemos. E nos vários capítulos ela vai abordar algumas diretrizes para que nós possamos superar essas situações e ter êxito na nossa encarnação. Alguns dos títulos nós vemos que vão ser desenvolvidos na semana. A importância da afetividade, esse amor que nós devemos aos poucos construir dentro de nós. Ela aborda sobre a esperança, a terapia da perseverança, a tenacidade, vai abordar até assuntos bem modernos como as preces pela internet, o uso da internet, vários assuntos interessantes que vale a pena a gente ler no livro. Mas no capítulo 2, ela vai falar sobre campeões. Em toda a história da humanidade, a gente vê a situação das competições, do uso do esporte para essas competições, e que muitas vezes essas figuras que se notabilizam no esporte, nos Jogos Olímpicos, que começaram antes de Cristo, e que até hoje fazem sucesso e envolvem as pessoas nesse uso do corpo, no culto ao corpo e na prática dos esportes, que é importante. Ela vai falar que nós vemos essa situação ainda da busca do sucesso material. E a gente vê que se notabilizaram em todas as épocas os lutadores, os gladiadores, os guerreiros, as pessoas que se destacaram nas artes, na cultura, como hoje nós vemos aquelas grandes celebridades que ganham milhões no esporte, no teatro, na TV, que são muitas vezes os nossos ídolos, os nossos heróis. E ela faz uma reflexão com relação a isso, até questionando quem são os nossos heróis, os nossos ídolos? E qual a situação deles depois dessa vida material? Quais os nossos valores? O que nós estamos buscando? Qual é o êxito que nós devemos aspirar na vida? Nós devemos nos lembrar que a glória do mundo é efêmera, é passageira, às vezes muito rápida, e muitas vezes traz muito conflito, tanto para aquele que a alcança, que muitas vezes não sabe se aquelas pessoas que estão próximas a ele é por amor, por afetividade mesmo, um sentimento sincero, ou se é por interesse. Por interesses escusos, pela busca também pessoal da glória, da fama, da glória dos 15 minutos que a benfeitora fala, que traz conflito àquele que não tem porque gostaria de ter aquela situação invejável que ele considera do outro, que tem tudo o que poderia desejar, no sentido material. Mas será que essas conquistas trazem as conquistas que fazem com que a pessoa se sinta em paz, em harmonia? E será que esse é realmente o seu planejamento reencarnatório? A matéria nos agrada, nos chama atenção. Mas nós não podemos esquecer do que nós somos. Nós somos matéria. Nós estamos aqui na matéria, esquecidos que somos espíritos, para nos lembrar que nós somos espíritos. E esquecer um pouco da matéria é um desafio. Porque o que é conhecido para nós, o que nos fere, os sentidos que são materiais, são as coisas. Esse corpo é tão bom, embora não seja aquele que talvez a gente quisesse, mas é o que a gente conhece.
é o que nos permite tantas experiências, tantas coisas boas. O alimento, as guloseimas, as viagens, os esportes radicais e tantas outras situações que às vezes são o desejo de tantas pessoas, que é o que a gente conhece. Mas nós estamos aqui para nos lembrar que nós somos espíritos e fazer essa busca de espiritualização. Saber que nós estamos aqui de passagem, que é aquela frase que todos nós provavelmente já ouvimos, mas que ainda não sentimos e não vivemos. Então essas abordagens são bem interessantes. E Joana de Ângeles, não nessa, mas em outra obra, vai nos falar que existiriam mais ou menos, basicamente, 2 tipos de criaturas. As criaturas fisiológicas e as criaturas psicológicas. As fisiológicas são aquelas que ainda vivem com os interesses do estômago para baixo. Comer muito, comer bem, aproveitar os prazeres que a sexualidade traz e os gozos da matéria. Não tem muitas vezes ideais nobres, se desestruturam ao ver que outros têm e que ela não tem. Se comprazem em estar na moda, em aparecer, em aparentar. Já paramos para pensar o quanto a humanidade gasta com o supérfluo do supérfluo. Não é o supérfluo, é o supérfluo do supérfluo. E que poderia servir para alimentar pessoas. Crianças que ainda desencarnam de fome, sem o básico para viver. E os espíritos nos falam como condição para a felicidade, para a vida material, a posse do necessário. E o necessário não é muito. Mas nós podemos nos dar, vamos viver bem, vamos cuidar do nosso corpo, vamos nos sentir bem com ele, sentirmos-nos bem conosco mesmos. Tem, enfim, recursos que nós podemos nos utilizar para melhorar a nossa aparência, enfim, cuidar do corpo, da saúde, da atividade física. Mas tem coisas que são exageros, que não precisa e que não vão compensar o vazio da alma, que é o que move aquela pessoa a ir em busca dessas coisas. E o exagero, em qualquer situação que a gente possa pensar, é o que vai fazer falta depois. Falta depois para aquele que abusou, que exagerou. Essas criaturas seriam as criaturas que ainda estão na consciência de sono, que ainda não despertaram para os reais objetivos da existência material. André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai trazer uma informação bem interessante. Ele acompanhando as reencarnações, a reencarnação de Segismundo, que é um dos capítulos do livro, ele foi lá num centro de planejamento da reencarnação, do corpo físico. E naquele momento que está lá aprendendo, observando, vendo os técnicos espirituais, planejando os corpos físicos daqueles espíritos que vão voltar à reencarnação, ele vai ver que vai chegar uma senhora que vai pedir uma alteração no corpo físico que ela vai ocupar, vamos dizer assim, quando ela nascer. Que vai se formar no momento em que junta espermatozoide e óvulo, fecundação. Ali está um espírito presente coordenando essa formação do corpo. E ela vai pedir alterações. Ela achou o corpo muito perfeito. E ela fala que ela pede essa alteração porque ela não quer falhar de novo. Não quer um corpo de Vênus, diz ela. Mas quer investir nos bens espirituais.
E muitas vezes esses nossos investimentos são exageros que vão nos fazer desviar do nosso planejamento reencarnatório. Nós falamos de um dos dois tipos de criaturas, que é as criaturas que são as criaturas fisiológicas. Um psicanalista, psiquiatra italiano, Roberto Assagioli, também faz essa classificação quando estava encarnado, falando que existem criaturas que vivem e as que se deixam viver, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que está na moda, o que todo mundo está fazendo é o que eu também vou fazer. Não tem ainda consciência de escolher que às vezes aquilo que está na moda, às vezes nem é o mais bonito, às vezes até é inadequado. Mas já que todo mundo faz, eu também vou na onda. Mas existe outro tipo de criaturas, as psicológicas. As que já despertaram para sentidos mais nobres da existência, que não deixam de atender às situações do corpo, que precisa de alimento, que precisa dos cuidados, que merece a atenção da saúde, que merece a prática dos exercícios físicos, que merece o uso da sexualidade, que é algo natural e que faz parte do processo de evolução espiritual, de aprender a usar com consciência, mas que acima disso tem interesses do estômago para cima, coração, sentimento, inteligência, cultura, ideais nobres. E esse é o nosso processo evolutivo. Se nós ainda estamos no meio do caminho, a ideia é que a gente dê um passo além. Que não deixe de atender as coisas do corpo, mas que comece a pensar que nós não somos esse corpo e que nós estamos aqui para evoluir. Não sei se vocês assistiram ontem, o Jornal do Almoço trouxe uma reportagem bem interessante e emocionante. Uma família perdeu tudo na enchente, no rompimento daquele dique. E um grupo de pessoas, eles foram, a família que morava na casa, o pai, a mãe e a filha, foram para a casa de familiares. E um grupo de amigos se responsabilizou por restaurar a casa. A gente gosta de assistir, às vezes, aqueles programas, né, de mudar a casa, chama uma equipe, escreve lá Lar Docilar e outros, né? A gente acha bem legal, mas a iniciativa daquelas pessoas foi emocionante, porque enquanto aquelas pessoas estavam lá, esperando a água baixar, eles se comprometeram e restauraram a casa, pintaram as paredes, arrumaram as janelas. Os únicos móveis que sobraram foi uma mesa e uma cama, alguma coisa assim, e o resto eles arrumaram, conseguiram doações, compraram móveis novos, e a televisão mostrou o momento em que a família voltou para casa. Que foi emocionante, tanto para a família que chegou, que não conseguia em palavras expressar, quanto para a equipe, aqueles amigos que fizeram. Talvez quem mais ficou feliz é quem fez. E eles fizeram a seguinte colocação: nós não vamos parar. Há muitas outras casas para a gente ajudar a reconstruir. Certamente essas já são criaturas psicológicas. Nós ainda não temos a experiência de fazer o bem. E sentir o quanto é bom fazer o bem, ajudar alguma pessoa. Aí nós nos emocionamos quando nós vemos outras pessoas fazerem, mas nós ainda não, muitas vezes, muitos de nós ainda não conseguimos dar aquele passo para ir fazer. E se nós queremos ter êxito na nossa encarnação, nós precisamos aprender a esquecer um pouquinho de nós para pensar nas outras pessoas. Certa vez uma mulher estava em tratamento psiquiátrico para depressão, não melhorava, a medicação foi trocada, ia nas consultas
Até que, num determinado momento, o psiquiatra resolveu dizer para ela, sugerir algo que talvez não seja usual num tratamento médico psiquiátrico. Que ela deveria aprender a esquecer de si e fazer algo em prol do outro. Ele sabia que corria o risco de ela nunca mais voltar. E realmente ela não veio mais às consultas. Mas um tempo depois ela marcou uma consulta, voltou e disse muito obrigada. Que depois daquele dia que o senhor me disse aquilo, que num primeiro momento eu não gostei, eu resolvi experimentar, já que não tinha outra escolha, já tinha tentado tudo. E deu certo. Não tenho mais depressão, não me sinto mais triste e a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu aprendi a esquecer de mim. E perceber que tem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Por que nós estamos na Terra? Por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui? Uma psicóloga norte-americana, Ellen Wambach, fez pesquisas com regressão de memória, de voluntários. Um dos livros que ela escreveu, Vida Antes da Vida, em que ela entrevistou mais de 700 pessoas. É uma referência nessas pesquisas. Não é espírita, é uma pesquisadora, uma cientista, fez um trabalho científico, regrediu essas pessoas, esses voluntários, ao espaço intervidas, entre duas reencarnações. E havia um questionário com várias perguntas. Por que a pessoa tinha decidido reencarnar? Se ela tinha escolhido o lugar onde iria voltar, os pais, o sexo, uma série de perguntas. Algumas coisas desta pesquisa, a pesquisa nós vamos encontrar no livro. Se a gente digitar lá no Google, a gente vai encontrar também. Mas esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, vai nos falar algumas coisas dessas pesquisas. E ela vai nos mostrar que a maioria das pessoas fala que não veio para a Terra para enriquecer, para ter sucesso, que a profissão, o local onde estava, a época que reencarnou, o sexo, o gênero escolhido, eram instrumentos para alcançar seus objetivos. E os objetivos eram superar algumas limitações, medo, conflitos, refazer alguns tipos de relacionamentos que tinham ficado complicados no passado, e por isso a escolha daquela família, daqueles pais. Eram outros objetivos, e não aqueles que às vezes a gente pensa que veio aqui para fazer. Porque reencarnar não é fácil. E a maioria dos entrevistados dizia isso, que era desafiador reencarnar, que o momento da morte era tranquilo, era uma volta para casa, mas quando se aproximava o momento da reencarnação, o momento do parto, as pessoas se sentiam apreensivas pelo medo de falhar. Mas a doutrina espírita vem nos contar que a gente faz um planejamento, que tudo é planejado para dar certo. Não vai ser fácil. Tem coisas que não são fáceis, que são realmente desafiadoras, mas nós já temos condições de cumprir bem aquilo que foi planejado. E não estamos sozinhos. Sempre tem alguém perto que vai nos ajudar. Encarnado, às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, às vezes é outra pessoa, outro tipo de ligação, mas sempre tem alguém que vai nos ajudar a ter êxito. E além desses, tem os benfeitores amigos, que nos acompanham, que nos orientam, que nos sustentam nas nossas escolhas, nos nossos conflitos, nos nossos desafios. E a doutrina espírita nos ajuda a ter êxito. Porque é uma doutrina clara que nos explica o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que nós estamos aqui.
e nos mostra que mesmo nos momentos dos insucessos, porque é possível, a gente volta para cá e esquece. Sabe? Não tem claro o que eu vim fazer aqui. Poucos têm. Nós temos a voz da consciência a nos mostrar as nossas tendências, o local onde a gente está nos dá algumas indicações. Mas é fácil a gente se desviar do caminho, se comprometer negativamente, se complicar. Mas mesmo assim a gente sabe que não vai ficar eternamente lá num lugar penando pela nossa ignorância, pela nossa fraqueza moral. Nós vamos ter sempre a oportunidade de recomeçar, de refazer. Por isso, todos nós estamos sujeitos à reencarnação. A voltar várias vezes, até que a gente acerte. Por isso a doutrina espírita é esse farol, essa luz a guiar os nossos passos. Por que ela nos explica tudo isso? Porque o objetivo principal é o nosso melhoramento. O objetivo principal da doutrina espírita é o melhoramento moral das criaturas. Todos esses conhecimentos que ela nos propicia é para isso. Para nos facilitar, para nos tornar pessoas melhores. E todos nós estamos no mundo para ter êxito. Não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas limitações, sobre os nossos conflitos. Às vezes é aquele trabalho continuado que ninguém sabe, que a gente não vai contar para ninguém, daquele conflito, daquela situação que só a gente conhece. Mas quando a gente trabalha e se esforça e vence, a gente pode dizer para si mesmo, eu tive êxito, eu tive sucesso, eu venci. E como é bom. E como é bom. E é possível. Então não vamos ter medo. Porque quando a gente começa a ter conhecimento dessas questões, a gente fica com medo. Medo de falhar, medo de não conseguir. Vamos fazer. E nós temos um modelo, um guia que nos mostra o caminho. Que é Jesus, que já atingiu a perfeição a que todos nós estamos destinados, e que se fez pequeno, vindo à Terra para nos mostrar como fazer. Não só nas palavras, nos ensinamentos que ficaram gravados no Evangelho, que a gente conhece. Depois foram explicados os ensinamentos morais de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, que provavelmente todos nós já lemos e devemos ler sempre, todos os dias, porque cada vez que a gente lê, a gente entende alguma coisa que a gente não tinha entendido, visto, enxergado. Mas Jesus foi o exemplo, tudo aquilo que ele fez, o que ele disse, os menores gestos, o seu olhar, eram exemplos. Traziam lições e ensinamentos para as nossas vidas e para guiar os nossos passos. Na última ceia, quando ele deixou várias orientações aos discípulos, e as suas palavras continuam ecoando durante os séculos, ele disse, no mundo tereis aflições. E a gente sabe, porque a gente tem aflição. Tem alguém aqui que nunca passou por nenhuma aflição, nenhum problema, nenhum desafio? Não. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. Ele é um espírito puro, já chegou lá. Não está esquecido da humanidade, está conosco, nos chamando para que nós façamos também esse caminho, que é a proposta para todos nós. Por isso que nós estamos reencarnados e podemos vencer. Não é possível numa encarnação fazer todo o caminho, mas tudo que nós conquistarmos nessa, nós não vamos perder. É nosso patrimônio. Mas ainda nós pensamos no Jesus, aquele Jesus longe. Às vezes no Jesus na cruz,
Quando nós temos que sentir que Jesus está conosco, é nosso amigo, esse amigo com quem a gente pode contar. Nós trabalhamos com a evangelização espírita de bebês. Iniciamos em agosto. E o companheiro que está em todos os encontros, que começa o encontro, é Jesus. Jesus que é representado por um boneco do tamanho deles, que recebe de Deus a terra para cuidar. Eles entram na sala e falam, Jesus está aí. No final, abraçam Jesus, mesmo aqueles pequenininhos que ainda não sabem abraçar. Porque o maior objetivo é fazer com que esses espíritos que estão retornando para a terra tenham êxito e saibam que Jesus não é essa figura longe, é esse amigo das nossas vidas. A gente não consegue ainda entender como é que funciona isso. Como é que Jesus pode estar cuidando de todos nós? Às vezes as comparações nos ajudam. Quando Chico Xavier estava encarnado, ele estava num ambiente, todas as pessoas que estavam no ambiente sentiam a vibração, os fluidos que ele já emanava, que era um espírito já um pouco melhor do que nós, pelo trabalho íntimo que fez de melhoramento moral. É um exemplo mais próximo. E às vezes as pessoas ficavam dias sentindo aqueles fluidos positivos. Algumas até diziam para ele, Chico, nós viemos receber a tua paz. E ele dizia, vocês não precisam de paz, vocês precisam de pá. Trabalho, que é o trabalho íntimo de conquista da paz. Porque a paz dos outros, até ela nos envolve, por um tempo a gente sente, mas depois a gente volta para o nosso padrão habitual, que não é tão elevado. Mas é o trabalho que vai nos fazer sentir isso, é uma conquista. Se o Chico, com a sua evolução um pouco maior do que nós, já conseguia envolver todo um ambiente, imaginemos Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, que já atingiu aquele patamar evolutivo para tal, que envolve toda a Terra com o seu amor, com o seu pensamento, com o seu cuidado. Então Jesus não está longe. Ele está conosco. Ele é esse amigo que nós devemos contar. E se nós seguirmos os seus ensinamentos, os seus exemplos, nós vamos ter êxito na nossa encarnação. Ele deixou muitos ensinamentos, mas se a gente seguir aquela máxima, faça para os outros aquilo que você gostaria de que fosse feito para você, nós vamos ter êxito. Porque para nós queremos o melhor, sempre o melhor. Não é? Então, se a gente fizer para o outro o melhor que a gente queria para a gente mesmo, nós vamos estar no caminho certo. Jesus nos conhece. Jesus sabe das nossas dores, dos nossos conflitos, dos problemas que nós estamos passando, dos desafios, das doenças, das dificuldades de relacionamento que nós temos, mas Ele nos incentiva ao aprendizado e à superação. Não nos esqueçamos desse amigo querido e teremos assim êxito nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Muito obrigada.